Boa tarde, estudantes. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do primeiro ensino médio. O tema de hoje vai ser qualidade de vida nas populações humanas, da disciplina de biologia. E a habilidade que nós vamos abordar hoje vai ser reconhecer os riscos diferenciados que uma pessoa causa que uma mesma causa de morte apresenta diferentes faixas etárias. A partir da estatística de saúde, identificar a causa mais frequente de mortalidade entre os jovens, discutindo estratégias para reduzir o risco de óbito, agrupar diferentes causas de morte segundo a semelhança. E hoje quem vai ministrar a aula é a professora Dani. Qual é o conteúdo da aula de hoje, professora Dani? Boa tarde, Simone. Boa tarde. Boa tarde, alunos, professores, pais que estão nos acompanhando. E hoje o conteúdo que a gente vai trabalhar a partir dessas habilidades são as principais doenças que a gente tem no Brasil, de acordo com a renda, com o sexo e idade. Doenças infeccio-contagiosas, parasitárias, degenerativas, ocupacionais, carenciais e por intoxicação ambiental. Então, para a gente iniciar a nossa aula, gostaria de fazer uma interação com vocês. E aí a gente vai ler junto aqui, vou ler com vocês. Acho que não está indo. Foi, vou olhar aqui. Então, atualmente vivemos uma pandemia relacionada ao Covid-19. Ainda não temos vacina para esse vírus. E para a prevenção, temos que usar máscara, manter distanciamento social, higienizar as mãos com sabão ou usar álcool gel 70%. Esses protocolos têm alguma relação com a manutenção da nossa saúde individual e da saúde coletiva? Comentem. Um minutinho para vocês. Retornando aqui do chat, Dani, muitos falaram que sim, que tem a ver sim, né, relação. O Augusto colocou assim que sim, e que ele tem alergia a sabão e ao álcool em gel. Como ele faz? Uma pergunta que ele fez aqui, né? Como ele tem alergia. A Ana Laura colocou que usar máscara e evitar contato, respeitar o distanciamento. A Raquel disse que sim. Quem mais? O Jonas, sim, não vou dizer o porquê. A pergunta não está pedindo especificar. Olha, Jonas. Olha isso, Jonas. Bom, então, Simone, na verdade, quem foi que perguntou mesmo do sabão? O que tem alergia, deixa eu só localizar aqui, o Augusto. Então, Augusto, na verdade, assim, de repente você pode ver algum sabão que é hipoalergênico, ou sabão para criança, né? Infantil, que normalmente é hipoalergênico. Então, você vai conseguir higienizar normalmente. Tá? Então, quando a gente fala, né, todas essas questões da gente utilizar máscara, da gente conseguir se prevenir, a gente está cuidando da nossa saúde e isso se reflete na saúde do coletivo. Né? Então, o fato de eu estar de máscara, de eu seguir o isolamento, todas as recomendações, eu também estou contribuindo para o coletivo, porque se cada um faz, isso vai interferir no coletivo. Né? Então, a gente consegue observar e perceber isso. Tá? E aí a gente vai entender um pouquinho agora, quando a gente fala de saúde, o que é saúde individual, o que é saúde coletiva.
E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no próximo slide. Saúde individual e saúde coletiva. Primeiro, o que é saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de afecções e enfermidades. Então, quando a gente fala em saúde, a gente está falando num conjunto, né? O que a gente tem que tomar cuidado com essa definição da Organização Mundial de Saúde é que completo bem-estar, mesmo quando a gente leva em consideração questão de saúde mental, de saúde física, saúde ambiental também, todos esses fatores eles levam em consideração aí questões políticas, questões socioeconômicas. Então, é muito difícil, né, Simone, a gente conseguir ter uma saúde plena o tempo inteiro em todos os sentidos, né? A gente abranger tudo isso. Então, é importante a gente entender que, dentro desse contexto, existem algumas fragilidades, né, nesse conceito aí de saúde, mas a ideia é sempre trabalhar para chegar ao mais próximo possível disso. E quando a gente fala em saúde individual, como vocês podem ver nesse mesmo slide, aquilo que eu acabei de dizer, né, o cuidado de cada indivíduo tem em relação à sua própria saúde. Então, quando você realiza uma atividade física regular, você tem uma alimentação equilibrada, bebe bastante água, tem um bem-estar emocional, espiritual, tem momentos de lazer na sua vida, isso gera um contexto onde você consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? E aí, quando a gente fala em saúde, a gente está relacionando a qualidade de vida que o indivíduo tem. Então, todas essas ações contribuem para a sua saúde individual. Então, você ter um acompanhamento médico, na medida do possível, né, com um check-up, para verificar se está tudo certo com os exames e tudo mais. E aí, o que acontece? É importante, quando a gente fala em saúde coletiva, a saúde coletiva está abrangendo formas, né, de propiciar essa qualidade de vida. Então, assim, quando a gente fala em saúde coletiva, o foco é promover condições necessárias para a saúde e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, né? Então, quando a gente fala em saúde coletiva, a gente está falando mais sobre prevenção e formas de evitar que o indivíduo tenha a doença, né, do que propriamente tratar esse indivíduo que já está doente. Então, por isso que é importante quando a gente fala em relação à qualidade de vida, né? Então, a saúde coletiva está diretamente ligada à prevenção de doenças, o cuidado do coletivo, o saneamento básico, acesso a serviços de saúde, como o SUS. Então, é importante que a gente tenha, né, quando a saúde coletiva ela pensa nesse contexto. Então, ela fornece formas, né, de você conseguir cuidar da sua saúde individual. Então, a saúde coletiva ela é nesse sentido. Então, ela não está com foco na doença, né? Então, não é porque tem a doença. Então, mas existe hospital, existe tratamento, existe uma forma da gente acolher o indivíduo, de evitar, com campanhas de prevenção, determinada doença. Então, essa é a importância da saúde coletiva. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas doenças que a gente tem, que se destacam, né, de doenças atualmente no nosso país. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, começando a falar sobre as doenças infecciosas. Tá? Então, quando a gente fala em doença infecciosa e doença parasitária, a gente está falando de uma doença causada por um agente infeccioso. Como, por exemplo, no início falei sobre o Covid-19, então, um vírus ele vai causar uma doença ali infecciosa. Tá? E essa doença infecciosa ela também pode ser parasitária. E aí a gente vai ver alguns exemplos aí no slide em relação aos agentes que podem causar esse tipo de doença. Então, os principais organismos, né, que vão causar doenças infecciosas são bactérias e vírus. Então, bactéria está relacionada à tuberculose, tétano, meningite, bacteriana, diarreia, infecções sexualmente transmissíveis. O vírus relacionado, né, por exemplo, a gente tem dengue, febre amarela, sarampo, também várias infecções sexualmente transmissíveis.
E aí a gente tem aquele grupo que causa doenças parasitárias, né, que são os parasitas. E aí a gente tem o grupo dos protozoários e dos eumintos, conhecido como vermes. Okay? Então, os protozoários aí a gente tem como exemplo malária, doença de Chagas, a leishmaniose. E, em relação aos vermes, esquistossomose, cisticercose, ascaridíase, né, que está relacionado ali ao popularmente conhecido como lombrigas. Tá? Então, quando a gente fala em doença infecciosa e parasitária, no geral, quando a gente fala em doença, existe o que a gente chama de tríade ecológica, que é justamente essa relação entre hospedeiro, agente etiológico, né, aquele que vai causar a doença, e o ambiente. E, muitas vezes, a gente tem um vetor também que vai transmitir essa doença. Então, quando a gente fala nessas questões, essas doenças, né, dessa tríade, então, esses 3 aspectos aí, quando eles interagem entre si de forma desarmoniosa, o que a gente tem é que acontece o processo de doença. Né? Então, muitas vezes, o ambiente ele vai interferir se o indivíduo vai ter contato com aquele agente infeccioso e, de alguma forma, ele vai ter a doença, vai manifestar a doença. Então, muitas vezes, também, o hospedeiro, se ele tem um sistema imunológico mais resistente, dependendo, né, do contato que ele tem ali com o agente infeccioso, ele não vai manifestar aquela doença ou vai ser mais brando. Então, essa tríade ecológica aí, que a gente chama, tem justamente essa relação, né, que sempre tem isso, a questão da doença. O hospedeiro, o agente etiológico, né, que vai causar a doença, e o ambiente. Então, existe essa relação entre esses 3, e muitas vezes com um vetor também que vai transmitir, tá? No caso, o vírus, de repente, uma bactéria, enfim, sem que ele manifeste, né? Então, o vetor ele não vai manifestar a doença, ele simplesmente faz essa transmissão. Tá? Então, vamos falar agora sobre o próximo tópico, que são as neoplasias. Tá? Então, quando a gente fala em neoplasia, a gente está falando justamente de uma proliferação descontrolada de células. Tá? Essas células elas podem ser benignas ou malignas. E aí a gente tem o que a gente chama de câncer. As principais doenças, os principais cânceres que a gente tem aí atingindo a população: câncer de mama em mulheres, câncer de próstata em homens, os cânceres relacionados ao aparelho respiratório e o melanoma, que é o câncer de pele. Né? Então, assim, são cânceres que merecem atenção e que a gente tem tratamento pelo SUS, acompanhamento. Então, é importante, quando a gente fala nessas neoplasias, ter um acompanhamento médico. Porque, quando a gente tem esse acompanhamento, a gente consegue avaliar no início, de repente, diagnosticar isso numa fase inicial, e aí não ter, ter assim, maiores chances de sobreviver e maiores chances de controlar o desenvolvimento dessas neoplasias. Tá? Então, a gente vai falar, continuando, a gente tem as doenças degenerativas. As doenças degenerativas são doenças que elas vão atingir um grupo celular, um funcionamento de um determinado tecido, de um determinado órgão, né, ou de sistemas inteiros. E aí essas doenças elas são doenças crônicas e progressivas. Tá? E sempre relacionadas, aí elas podem estar relacionadas a aspectos genéticos, mas muitas vezes relacionada à questão, né, ambiental ali, o ambiente que o indivíduo está inserido, e também a questões comportamentais. E aí a gente tem como exemplo Alzheimer, o Parkinson, osteoporose, esclerose múltipla, doenças cardíacas e diabetes. E aí a gente sabe que, relacionado a doenças cardíacas e diabetes, a gente tem muito a ver, em muitos casos, aí, relacionado ao comportamento, tipo de alimentação, a sedentarismo. Então, várias questões que o indivíduo ele pode, tendo uma qualidade de vida melhor, diminuir a porcentagem de desenvolver esses tipos de doenças. Tá? Então, quando a gente fala nessas doenças degenerativas, são doenças que acometem aí países, né, com mais frequência, países de primeiro mundo, né, países mais desenvolvidos. Então,
as taxas, né, estão mais presentes aí nesses países. Em contrapartida, quando a gente fala das doenças infecto-contagiosas, grande número de mortes atrelado a essas doenças está justamente em países em desenvolvimento, em países mais pobres, porque justamente, normalmente, elas estão ligadas ao quê? A questão do saneamento básico, as questões ambientais ali e disponibilidade de água. Então, tem a ver com esses fatores, né? Desnutrição. Então, está mais atrelado com essa questão socioeconômica. Então, a gente consegue perceber que esses países mais vulneráveis, esses indivíduos têm apresentam mais mortes por esse tipo de doenças, né, do que indivíduos de países de primeiro mundo desenvolvidos. Então, aí a gente vai ter mais essas doenças degenerativas aí no ranking liderados aí pelas causas de morte, que a gente vai ver um pouquinho depois como que está isso no mundo e aqui no Brasil. Então, continuando falando dessas doenças, a gente vai falar das doenças ocupacionais. O que são doenças ocupacionais? São aquelas doenças que estão relacionadas às atividades realizadas no trabalho. Tá? Então, a gente tem o que a gente chama de LER e DORT. Quando a gente fala nessas doenças, a gente está falando aí em lesões por esforço repetitivo. Tá? Então, digitação, você faz muitas vezes o mesmo movimento repetitivo, isso pode causar problemas aí na articulação, e aí a gente tem, então, essas doenças ocupacionais. Doenças também que a gente está relacionado, né, às questões psiquiátricas. Então, quando a gente fala em burnout, depressão, tudo isso, às vezes, atrelado à atividade que o indivíduo desenvolve, também é relacionado, aí, então, considerado uma doença ocupacional. Tá? Então, sempre que for uma doença que está, a causa dela for o ambiente de trabalho, a gente fala que é uma doença ocupacional. Aí, em relação também a transtornos auditivos, lesões na lombar, então, a gente tem diversas doenças que estão relacionadas a isso. E elas podem ser prevenidas de que forma? Muitas vezes utilizando os equipamentos de proteção individual e também com prevenção e campanhas dentro das empresas relacionadas à qualidade de vida, a incentivos à prática de atividade física, desenvolver lazer e tudo mais. Então, essas doenças são relacionadas a isso. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre doenças carenciais. Então, quando a gente fala nesse tipo de doença, já está dizendo, né, uma doença que o indivíduo tem carência de alguma coisa. No caso, pode ser carência relacionada a uma vitamina, a qualquer substância ali, um nutriente. Tá? Então, são doenças relacionadas à falta de algum nutriente. Então, ela tem relação, né, com essa carência nutricional. E muito comum é o que a gente chama de hipovitaminose, ou seja, baixa quantidade aí de vitaminas no organismo. O exemplo que a gente tem aqui é a hipovitaminose A. Tá? Essa questão da hipovitaminose A é considerado um problema aí de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde. Pode causar retardo no crescimento do indivíduo, causar cegueiras noturnas ou até cegueira total. Tá? E aí a gente tem indivíduos, né, com nível socioeconômico baixo que são atingidos por esse tipo de doença relacionada à carência. Né? Muitas vezes, por não ter disponível ali uma alimentação equilibrada, então conseguir se alimentar de forma adequada. Tá? Então, está relacionado a essas questões nutricionais aí. E aí a gente ainda tem um grupo de doenças que são as doenças causadas por intoxicação ambiental. Tá? Então, aí está muito ligado a agrotóxicos, tá? Aos gases poluentes. Tá? Então, são doenças aí que vão ser relacionadas ao contato com poluentes ambientais. Tá? Então, metais pesados, aí a gente tem exemplo de chumbo, de mercúrio, pode causar danos cerebrais, danos renais, tá? Agrotóxicos, que a gente sabe que o uso a longo prazo pode trazer câncer, infertilidade.
e os gases poluentes que podem trazer aí problemas respiratórios, tá? E essas doenças, elas podem se tornar doenças crônicas, ok? Então, dentre todas essas doenças aí que a gente viu, eu queria saber de vocês o seguinte: vocês já pensaram sobre quais doenças que afetam mais os adolescentes? Então, eu queria que vocês pensassem a respeito e respondessem no chat as perguntinhas aqui. Na sua opinião, quais são as principais causas de morte entre adolescentes no Brasil? Vocês acham que as causas são as mesmas em todo o território nacional? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem e responder essas questões aqui para a gente, e a gente já se fala. Dani, retomando aqui do chat, uma chuva de resposta. É assim, muita depressão, o pessoal fala, overdose, transtorno psicológico, transtorno mental. Uns colocaram também que é alimentação, né, irregular, doenças sexualmente transmissíveis, bulimia, obesidade. E colocou aqui também que, deixa eu achar ele aqui, câncer, drogas, álcool, né? Bastante respostas. E dentro de tudo que eles falaram, né, Simone, faz tudo muito sentido, porque quando a gente fala em adolescência, a adolescência ela é uma fase conturbada, o indivíduo está ali, né, relacionado, tem várias transformações acontecendo, não só físicas e psicológicas, mas também ao redor, ao ambiente, né? Então, essas transformações hormonais e tudo isso dá uma baixa, realmente, e a gente percebe que nessa faixa a gente tem também aquela questão da cobrança em relação ao estudo. Então, muitas vezes o adolescente se sente pressionado. Então, essas doenças, elas que são doenças, né, mentais, psicológicas, elas têm realmente um índice grande, né, entre essa faixa etária também. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, gente, primeiro, antes da gente entrar exatamente nas doenças que vão acometer os adolescentes, eu quero fazer um panorama geral. Então, eu trouxe para vocês as 10 doenças, né, que mais causam mortes aí, no geral, tá? Então, a gente vai ver aqui as principais causas de morte. Então, a gente tem um ranking aí. A primeira causa de morte que mais mata é a doença cardíaca, tá? Isso
aqui a gente tem um ranking geral. Então, não está específico em relacionado à idade, né, à faixa etária e nem a gênero. E aí segue-se por algumas outras doenças, né? Então, acidente cerebrovascular, Alzheimer e outras demências, infecções respiratórias, doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí a gente tem, no item 6, agressões. A gente tem, depois, diabetes. E a gente tem acidentes de transporte terrestre. Então, acidentes com transporte, aí no caso, acidente de carro, de ônibus, relacionado a isso. Então, percebam que, dentre essas 10 causas de morte, na posição 6, ali, a gente tem agressões. Então, não está relacionado a nenhuma doença, né, mas está relacionado a causas externas. E aí, para vocês já irem pensando e refletindo por que será que acontece isso, né? Imagina, 59.772 pessoas, tá? Então, isso daí é um número bem elevado, né, se a gente pensar. E aí, dentre dessas causas de morte, aí, no geral, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o mais comum entre adolescentes, tá? Então, essa é uma imagem aqui que eu dei o print da apostila de vocês. Então, eu peguei um pedacinho, porque a tabela é bem extensa, né? Ela tem todos os estados ali. Está na apostila 3, tá? No caderno do aluno, volume 3, na página 40. Então, aí a gente tem várias causas de morte, a quantidade de indivíduos e os estados, né? Alguns estados ali, e também as causas de morte. Então, doenças infecto-contagiosas, né, as parasitárias, neoplasias, doenças referentes ao sistema cardiovascular, ao respiratório. E aí a gente tem ali destacado causas externas. Então, olha só, do total, né, de 23.464 indivíduos aí, a gente tem como causa externa a causa da morte de 16.426 indivíduos, tá? Então, aí a gente tem a faixa etária de 10 a 19 anos, e isso foi o período do ano de 2005. Tá? Então, percebam que causas externas matam muito mais do que outras doenças. Tá? Claro que ali a gente tem uma grande quantidade também, em alguns casos, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem uma grande taxa ali de indivíduos que morreram com neoplasias, tá? E aí a gente percebe que existe uma diferença, né, entre os estados aí e a porcentagem, né, a quantidade de indivíduos, dependendo. Então, quando a gente pensa em causa de morte, tem muitas variáveis que vão influenciar, como a gente falou, a própria saúde individual de cada um, e também toda essa questão ambiental, questão de saneamento básico. Então, quanto o indivíduo ele está vulnerável a ter aquele tipo de contato com aquele agente, enfim. Vai depender de vários fatores, né? A gente percebe que é multifatorial, e por isso que existe essa diferença, né? Por região, diferença por faixa etária também. E aí eu quero que a gente comece a pensar e a refletir por que as causas, né, essas causas de morte têm a ver com agressão. Então, causas de morte que não têm a ver especificamente com alguma doença. Tá? Então, no próximo slide, tem para vocês a causa de morte aí entre indivíduos, tá, que estão entre 5 e 29 anos. E aí, a cada 100 mil habitantes, tá? Então, está aí separado por sexo. Então, a primeira coluna está dizendo aí para a gente qual a causa específica, né, de morte. E aí, a segunda, no caso, sexo feminino e masculino. Olha isso, as principais causas de morte, quando a gente fala de adolescentes, elas não estão ligadas diretamente a doenças, né? A gente vai ver que as 3 primeiras elas não estão ligadas à doença. Então, olha, acidente de transporte terrestre, como eu comentei com vocês, então, acidente de carro.
Olha isso, 7,8 indivíduos, né, a cada 100 mil habitantes aí em mulheres morrem. Em contrapartida, olha a diferença, né, Simone? Uma diferença muito grande se a gente comparar com o sexo masculino, de 32 indivíduos, em contrapartida, né, mulheres ali, cerca de 8 indivíduos, tá? Relacionados à agressão também, gente. Então, olha isso, que complicado a gente pensar que as maiores causas de morte estão relacionadas a acidentes de carro, a agressões, e aí, como muita gente falou, relacionado a toda essa questão, né, da saúde mental, tem aí ó, o suicídio entrando em terceiro lugar. E aí a gente vem, depois de infecções respiratórias, a questão aí do HIV, tá? Mas a gente pensar o que mais mata indivíduos são essas causas que não são relacionadas exatamente a doenças, né? E a gente vai discutir isso, continuar falando sobre isso também nas próximas aulas, tá? Então, aqui para vocês terem um panorama, e se a gente for pensar aí nessa causa de morte também, dentro, para a gente ter uma comparação em outra faixa etária, aí em relação às mulheres e os homens, eu também trouxe algumas principais causas aí, que a gente vai ver que acometem mulheres e que acometem homens, e aí a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Então, no próximo slide, a gente tem as causas mais comuns aí relacionadas a mulheres entre 30 e 69 anos, tá? Então, a gente vê que tem relação com doenças cardíacas, acidente cerebrovascular, o câncer de mama. Então, a gente percebe ó, que são 5 doenças, né, as principais causas aí. E quando a gente olha na tabelinha dos homens, a gente percebe ó, que os indivíduos eles morrem mais de agressões do que de infecções respiratórias, por exemplo. Né? Então, a maior causa, doenças cardíacas, depois agressões, acidente cerebrovascular e acidente de transporte terrestre. Então, quando a gente pensa nessas coisas aí, a gente precisa refletir o que faz toda essa questão da agressão. Então, está muito ligado ao comportamento e também é ligado, muitas vezes, ao que a gente vai falar um pouquinho agora, que é o consumo do álcool. Tá? Então, quando a gente fala em consumo do álcool, no geral, o fato do álcool ser uma droga lícita, né, que ela pode ser consumida, é muito por uma questão cultural, o quanto as pessoas consomem, muitas vezes se tornam dependentes, e o consumo de álcool ele vai interferir de diversas formas aí em relação à saúde e à vida dos indivíduos, né? E a gente vai falar um pouquinho de como que isso interfere a vida do adolescente, ok? Então, no próximo slide, a gente está falando aqui do consumo de álcool. Então, apesar de ser proibido, né, a venda proibida para os indivíduos menores de 18 anos, os adolescentes costumam consumir muito. Tá? Consumir álcool numa idade muito precoce faz com que o indivíduo ele se torne dependente, né, tenha maior chance de ter dependência química relacionada a isso. Tá? E a gente percebe que a principal causa de morte entre os indivíduos de 16 e 20 anos está relacionada ao álcool. Então, dirigir alcoolizado, ou o indivíduo pode entrar em coma alcoólico. Então, tem várias questões relacionadas a isso. Fora que afeta diretamente aí o desenvolvimento do cérebro. Né? Então, é uma faixa etária onde ainda o seu corpo está em formação e isso pode causar várias sequelas aí ligada à memória, ligada à questão do aprendizado, prejuízo no sono e desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental dos adolescentes. Né? Então, atinge muito vocês nessa faixa etária, é muito complicado o uso de álcool, né, o abuso de álcool nessa idade. Fora que antecipa aí riscos de doenças, né, como doenças hepáticas do fígado e também gastrites, entre outras situações, ok? E aí, quando a gente fala no consumo de álcool, isso está muito relacionado também à questão dos fatores de proteção e fatores de risco. E o que significa isso? Fatores de proteção e fatores de risco.
Os fatores de proteção são aqueles fatores que vão proteger a gente de situações que possam nos causar algum dano. Tá? Então, sendo esse dano físico, psíquico, tá? Ou social. Então, são aqueles fatores que vão proteger a gente de situações perigosas. Tá? E, em contrapartida, quando a gente fala de fatores de risco, são aqueles que vão expor a gente a situações que faz com que tenhamos, né, assumimos aí comportamentos de risco que podem nos agredir física, psíquica ou socialmente. E aí a gente tem aumentando aí a probabilidade de impactos negativos na nossa saúde. Tá? Então, o fator de proteção ele vai fazer com que a gente se proteja, né, que a gente tenha um amparo ali, que a gente não se envolva em determinadas situações de risco. Tá? E os fatores de risco vão fazer com que a gente esteja mais propício ali a ter contato com alguma situação que nos cause risco. E aí, uma interação de 1 minutinho com vocês, e eu quero saber para vocês pensarem aí da realidade de vocês, de como as coisas acontecem no dia a dia, para vocês me falarem um fator de proteção e um fator de risco relacionado ao consumo de álcool. Ok? Então, 1 minutinho para vocês. Retomando aqui rapidinho, Dani, o Gabriel disse que o risco é muito baixo. É isso mesmo? Olha, conforme a gente falou, né, de várias estatísticas que a gente tem da realidade, então, realmente, a gente pode estar exposto a vários riscos. Né? Então, quando a gente fala em fatores de proteção e fatores de risco, fatores de risco estão ligados ao quê? De repente, o indivíduo está próximo de uma região onde ele tem ali, né, distribuição de drogas. De repente, ele está excluído dos amigos na escola, sofre alguma situação de bullying, está passando por alguma dificuldade psicológica, então ele está mais introspectivo. Então, são fatores que fazem com que o indivíduo, né, ele tenha maior interesse ou maior acesso àquela situação ali, no caso, o consumo. Daí, em relação quando a gente pensa em exemplos aí de fatores de proteção, a gente está falando no sentido de você ter um espaço para conversa com familiar, né, de ter amigos que você consiga conversar. Então, você ter uma rede de apoio, isso faz uma diferença entre indivíduos que consomem ou não, né, e dependendo aí da quantidade de como que tem essa interação. Então, eu quero fazer um convite para vocês pensarem com os professores de vocês e compartilhar para a gente aí nas redes sobre como uma forma de se divertir sem necessariamente ter ingestão de álcool. Tá? E aí, eu quero que vocês, agora a gente tenha participação, né, para vocês avaliarem a aula, e aí eu queria que vocês participassem aí. É só dar um clique ali no QR Code, tá? E acessar e compartilhar aí, falar o que vocês acharam da aula. E a gente se vê na semana que vem. Queria agradecer a professora Simone. Obrigada, Dani. E a participação de todos vocês. E a gente se vê na semana que vem. Participem dessa avaliação, que é bem importante para a gente melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui no Centro de Mídias. Então, até a próxima. Beijos.
escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.